primeira dúvida que surge quando a gente fala do tema arquétipos é: o que são arquétipos? Arquétipos são seres e símbolos que denotam um significado. Por exemplo, a cruz de Jesus tem um significado, a coruja tem um significado implícito, a águia tem um significado implícito. Todas elas geram um resultado, todas elas são criadas por Deus. Todos os arquétipos foram emanações e criações que Deus pensou. Quando Deus criou o universo, Ele criou as flores, Ele criou o coração, Ele criou as plantas, Ele criou tudo, e tudo é um arquétipo. Existem tipos de arquétipo. Por exemplo, o primeiro tipo de arquétipo é o arquétipo natural, é aquele que foi criado na natureza. Por exemplo, um tigre é um arquétipo, um lobo, um urso é um arquétipo. Os animais, plantas, peixes, eles são naturais, eles são aquelas formas que denotam algum significado. O segundo tipo de arquétipo é o arquétipo coloral, é o arquétipo das cores, tão explicada pela Heller na psicologia das cores. Toda cor carrega um arquétipo. Por exemplo, por que eu estou fazendo esse vídeo de azul? Você fala, Túlio, você só escolheu uma roupa. Não, porque o azul é um arquétipo de confiança, de lealdade, de passar uma mensagem. Você não vê comidas azuis. O azul diminui o apetite, enquanto o vermelho ou o amarelo atiçam. Por isso que as lanchonetes, McDonald's ou qualquer tipo de lanchonete de bairro utiliza mais esse arquétipo vermelho e amarelo. Você vai pegar consultorias de bancos, eles escolhem muito bem qual é o tipo de cor que eles vão utilizar. Por exemplo, os bancos tradicionais são vermelhos e laranjas, que denotam um significado que eu explico melhor na minha consultoria. Mas o Nubank é um arquétipo ultravioleta. O que significa o roxo? O roxo significa magia e o novo, o original. O Nubank quer passar a ideia de ser um banco diferente dos iguais, então eles utilizam a cor roxa. Toda a psicologia das cores é baseada em arquétipos. Antes de fazer qualquer empreendimento, qualquer negócio, até a decoração da sua casa, do seu quarto, é necessário pensar nos arquétipos colorais. Por exemplo, você tem uma criança de 8 anos de idade, ela cresce e vira com 15 anos, adolescente. E ela continua com a decoração do quarto totalmente lilás. Isso infantiliza, porque o lilás é um arquétipo infantil. Cores pastéis dão esse tom mais criança. É necessário, conforme a mudança de vida vai estabelecendo, você mudar a decoração da sua casa. O terceiro tipo de arquétipo é aquele arquétipo situacional, arquétipos cotidianos. Situações que acontecem com todo mundo. Compra e venda, nascimento, espera, fila é um arquétipo. Tudo que você pensar que é recorrente no mundo é um arquétipo. Você sentir raiva de alguém é um arquétipo. Você amar alguém é um arquétipo. Você se sentir passada para trás é um arquétipo. Todos esses arquétipos são situações que já aconteceram no universo e são recorrentes. Por exemplo, o arquétipo do explorador, aquele que sai, foge, paga o preço. Isso é um arquétipo. O arquétipo do melancólico, aquele que fica, ai meu Deus, a minha vida, reclamando. Isso também é um arquétipo. Aquele cara que é estimulado muito sexualmente, aquela mulher que toda hora libido, só pensa em sexo. Isso também é um arquétipo. Os arquétipos, eles são situacionais na medida em que você verifica eles na sua vida. Dívida é um arquétipo, tristeza é um arquétipo, raiva é um arquétipo. Tudo que você pensar é um arquétipo situacional. O quarto tópico desse aulão é em relação ao termo utilizar arquétipos. Eu e você não somos nada perante aos arquétipos. Os arquétipos são criações por Deus, os seres primordiais, as ideias, as flores, as ideias, os animais, tudo que foi criado antes dos humanos. Então, é ridículo falar utilizar arquétipos. Se eu coloco um crucifixo no meu quarto, isso não significa que eu estou utilizando Jesus. Isso significa que eu estou convidando ele para vir na minha casa. Os arquétipos são convidados a serem ativados. Quando você coloca um pôster de águia, quando você coloca um papel de parede no seu celular, quando você coloca uma estatueta. O termo utilizar é totalmente errado. Agora vamos falar sobre a ativação. A ativação dos arquétipos é muito mais fácil quando você conhece o assunto. Quando você não conhece, você cai em mentira das pessoas nas redes sociais, achando que vai ativar um arquétipo por simplesmente olhar ele. É possível sim incorporar o arquétipo só pela vista, mas é importante a gente criar um ambiente. Por exemplo, como eu vou ativar um tigre se eu estou totalmente preguiçoso? Isso vai me tirar minha preguiça? Não necessariamente, às vezes você piora. Por quê? Porque o arquétipo coloca o impulso de você fazer e você resiste. É importante saber qual arquétipos nós vamos ativar. Lembre-se, os arquétipos são nossos amigos mais velhos. Nós somos aqui da Terra pequenininhos. Quando nós pedimos ajuda, eles vêm nos ajudar.
mas temos que pagar o preço do lado luz e do lado sombra. Por exemplo, alguém que quer ativar o arquétipo coruja pode se tornar muito sábio, estudar para concursos, fazer muitas coisas, mas vai ter que pagar o preço de às vezes não dormir tão bem e estudar no tempo que vai dormir. Porque a coruja é um árbitro noturno, é um arquétipo noturno. Se você não pagar o preço, não é bom ativar. É muito importante saber a escolha dos arquétipos. E às vezes não escolhemos os arquétipos que estamos vivenciando. Sabe por quê? Porque temos negativos na nossa casa. Não espíritos negativos, arquétipos negativos. Quando você tem uma camiseta do Mickey, você está influindo no arquétipo negativo. Quando você tem formiga, rato, quando você tem elefante na sua casa, isso é um arquétipo negativo. Verifique todos os bibelôs e todas as decorações da sua casa. Se elas influem em um arquétipo negativo, você é pobre por causa do emocional do arquétipo. Ah, Túlio, não é 100%, concordo, mas é 70%, porque nós somos totalmente simbólicos do nosso lado direito. Você vai na decoração de pessoas ricas e pessoas que moram em condomínios, é um arquétipo diferente das pessoas que moram na favela. São arquétipos mais fortes, cavalos, águias, corujas. Túlio, então vou encher de arquétipo forte. Também não é assim, porque você tem que entender qual é o seu ambiente. Se você está na casa dos seus pais, se você está na sua casa com o seu marido, se você colocar um arquétipo de transformação num casamento, e seu casamento estiver ruim, é possível que seu marido ou sua esposa simplesmente vá embora. Então é muito importante, arquétipos não são brincadeiras de criança como o Hélio Couto fala. E todo o meu material foi inspirado no Hélio, que tem o seu livro Marketing Arquétipos. A única coisa que eu faço é aplicar, entender e estudar mais sobre as psicologia das cores e os arquétipos gregos. O outro tipo de arquétipo é o arquétipo sonoro, aquele que nós ouvimos. Por exemplo, quando você está melancólico, você gosta de escutar músicas depressivas ou músicas em baixo BPM, batida por minuto. Faça um exercício. Quando você estiver triste, coloque um tema ou uma música épica. Veja o resultado. Isso é um arquétipo de força, poder, revitalidade. Se você está numa casa que tem cactos, isso denota pobreza. No caso da música, ela é ressoante porque entra na nossa mente e a gente incorpora ela. Então pessoas ricas gostam de músicas mais elevadas, música clássica. Aí você vai falar, Túlio, tem ricos que escutam funk. Eles não são ricos de verdade, eles têm papel no banco, dinheiro, mas riqueza espiritual é no sentido amplo, holístico. Você ser rico é você ter uma mente aberta, você ter uma mente inteligente. E nós não queremos só dinheiro, nós queremos tudo. Nós queremos prosperidade, felicidade e espiritualidade. Pessoas que escutam rock estão conectadas ao arquétipo da caveira, que é um arquétipo de morte. Por isso que roqueiros geralmente se suicidam ou usam drogas. É ótimo que nós troquemos os nossos arquétipos musicais por músicas calmas, músicas de ritmo, músicas de onda, mar, músicas calmas. É importante também diferenciar uma coisa. Músicas gospel, na sua maioria, não são boas. Por quê? Porque elas utilizam muito o arquétipo do pecador. E não é bom que nós pedimos a Deus, é bom que a gente agradeça a Deus. O agradecimento é muito melhor que o pedido. Pedido quer dizer que você não tem. O agradecimento quer dizer que você confia em Deus. E nós não somos nada sem Ele. Existem muitas pessoas que falam sobre métodos de melhorar com arquétipos. O meu método é o método Tricky, que consiste em 3 fases. A primeira fase é o triângulo de notificação das notas, em que você dá notas a cada área da sua vida. Nota de 0 a 10 aos seus relacionamentos, nota de 0 a 10 ao seu financeiro e nota de 0 a 10 às suas amizades. Após a gente pegar essas 3 notas, nós dividimos por 3 e pegamos a nossa média aritmética. O ideal é que a gente sempre esteja em 8, 9, mas a maioria das pessoas está em 4, 3, 5, e é possível melhorar esse triângulo, identificando o arquétipo na segunda fase e colocando um arquétipo positivo na frente. Isso só é possível com diagnóstico. Porque, querendo ou não, nós somos hipócritas. Nós falamos que nós estamos bem, mas nós não estamos. Nós precisamos dos arquétipos. Nós precisamos de Deus. Após colocarmos um arquétipo para vivenciar uma pessoa, ela melhora instantaneamente. 21 dias é o tempo mínimo de ativação. Então você vai olhando aquele arquétipo, você vai ressoando. Todo dia você olha aquela imagem. Vamos dar um exemplo. Uma mulher que chega nos 40, 50 anos sem libido e está muito triste por se sentir feia, é bacana ela ativar um arquétipo de libido, de se sentir desejada e os outros se sentirem desejada por ela. Talvez a serpente que aumenta a libido e renova a vida é um arquétipo positivo, porque é um símbolo fálico, um SF. Simboliza o órgão sexual masculino. Gera potência e gera uma alta vontade de fazer sexo. Isso é muito bom para os arquétipos sexuais. Mas talvez alguém que esteja num casamento não seja tão recomendado utilizar serpente. Retomando o que nós falamos no vídeo. Primeiramente nós falamos sobre o que são arquétipos, nós falamos sobre os tipos de arquétipos, os arquétipos colorais e os arquétipos situacionais. Falei sobre o termo utilizar dos arquétipos, que está errado. Falei sobre a ativação dos arquétipos e falei sobre exemplos de como os arquétipos podem ser positivos ou negativos em cada situação. Para entender melhor o seu caso, qual é o arquétipo ideal para a sua vida, eu recomendo a minha consultoria dos arquétipos.
está aqui no WhatsApp na descrição. Colocarei mais 14 minutos de arquétipos positivos para vocês verem no vídeo. Nesse primeiro instante, nesse primeiro vídeo, colocarei arquétipos de mudança. Recomendo que você veja todo dia até ativar eles. Bom vídeo e boas transformações!